Arroi, como está? Me chamo Eric e sou o criador do canal Zomo-san. Se está gostando do nosso conteúdo, peço que se inscreva e deixe o seu gostei, e compartilhe com seus amigos e familiares que gostem de mangás e animes. Agora que me apresentei, vamos começar. O mangá começa em um quartel na África, onde está tendo uma reunião de estratégia para eliminar o chefe inimigo, onde seria uma tática onde eles iriam cautelosos entrar na base inimiga, sendo que teria só 49 soldados da tropa do nosso prota. Também não teria apoio aéreo. O número da tropa inimiga era de 350 a 500 soldados. Ao fundo temos 2 soldados, sendo um deles o nosso prota. O seu colega do lado perguntando se ele tinha ouvido o que ele falou. Nosso prota manda calar a bocó. Descobrimos que o nome dele era Daeru. Nosso proto manda prestar atenção nas explicações. O cara que estava explicando fala que assim que eliminar o chefe inimigo era para cessar fogo e fazer uma retirada rápida. Novamente o Daeru, sendo surdo, pergunta para o nosso proto o que ele disse novamente. O comandante na frente dando um esporro nos dois por estarem conversando. Nosso prota, frio e calculista, não demonstra nenhuma reação, ficou em silêncio. E o comandante mandou ficarem quietos e prestarem atenção. Nosso prota, todo sério, pediu para que continuasse. Os dois trocaram olhares sérios. O comandante, planejando alguma coisa, deixou passar dessa vez, já que nesse dia iria ser um dia especial para todos. Nosso prota deu uma menosprezada no comandante. Depois de um tempo a reunião tinha acabou. Durante a noite, no caminhão camuflado a caminho da base inimiga, nosso prota acordado e olhando a trajetória que fizeram e ficando atento em todo momento, já os outros parecendo todos despreocupados, dormindo, parecendo fáceis de matar. Chegando na metade da onde deveria chegar, eles desembarcaram, já que a partir dali eles iriam seguir a pé. Nosso prota já tomando a linha de frente, falando para todos checarem seus equipamentos antes de partirem em 5 minutos. Nosso prota parado perto de uma árvore acende seu último cigarro antes de partirem, quando de repente um dos seus soldados chama-o pelo seu título de capitão. Seu nome era Smitten, chegando e incomodando o capitão. Já nosso prota já ficando todo irritado e desconfortado com a conversa com o Smitten, enquanto nosso prota falava para ele se preocupar primeiramente em sobreviver, já que talvez eles não voltem. Já o Smitten todo despreocupado, já que do lado deles tem o G.O.B. Nosso prota rindo fala para ele não exagerar, jogando seu cigarro no chão, e assim que o apaga ele começa a missão que foi lhe dado. Quando todos estavam indo para o local da missão, passaram por vários terrenos para chegar no destino da missão, quando ele de repente para todos e os coloca em alerta, percebendo que tinha algo muito suspeito, já que estava muito calmo, já que faltavam apenas 2 quilômetros, sentindo um desconforto pesado. Nosso prota fica todo em alerta. O soldado Smitten pergunta para nosso prota se estava tudo bem. Nosso prota responde ele falando que estava sentindo um mau pressentimento. Já o Smitten rindo pergunta se o G.O.B. estava com medo e falando que estava na hora do capitão se aposentar, quando de repente Smitten leva um tiro na barriga, simplesmente chuva de bala e jorrada na direção do esquadrão do nosso prota, gritando rapidamente, mandando todos se protegerem. Uma chuva de balas que parecia que não teria fim, rajando as árvores. Todos estavam se escondendo e se protegendo. Nosso prota salvando o Smitten, tentando manter ele acordado depois do tiro na barriga, quando de repente estavam usando o lançador de granadas e percebendo que não estavam sendo atacados por meros sentinelas, se sentindo desconfortado de novo, grita para seu companheiro do seu lado se estava todos bem. Seu companheiro grita falando que nada grave tinha acontecido até aquela hora, quando um carro com muitos caras armados aparece dando tiro na direção do nosso prota. Nosso prota agindo rapidamente, trocando tiro contra os inimigos após serem emboscados, matando um por um deles sem piedade. Um dos inimigos que estava dirigindo foi atingindo, fazendo o carro se chocar contra uma árvore. O prota voltando a sua atenção de volta para o Smitten, perguntando se ele precisava de uma morfina. Smitten falando que não queria a morfina, delirando devido à perda de sangue. Nosso prota percebe que os órgãos do Smitten foram muito danificados. O prota que estava junto com o Smitten tentando o acalmar, falando que foi só um arranhão, que ele ia ficar melhor, e não se apavorar com a situação. Um dos seus soldados Daeru pergunta o que o prota iria fazer. Nosso prota ficando frustrado, falando na sua mente que os ferimentos do Smitten eram muito graves e precisavam recuar para salvar ele. Smitten chamando o prota, falando para ele ir e abandoná-lo ali. Nosso prota chegando pergunta gritando bem alto quem era ele, mais uma vez perguntando quem ele era. Smitten sorrindo responde bem alto: Deus do Blackfield. De repente uma granada explode do lado deles, atingindo o prota e o Daeru junto. Nosso prota falando que não estavam muito longe do quartel-general inimigo, que iriam acabar com eles, quando de repente nosso prota leva um tiro por trás dele.
Sua mente se apagando bem devagar, se perguntando por que ele levou um tiro, de onde estavam seus colegas, seu corpo jogado no chão com sangue escorrendo. Ele se perguntava quem foi que atirou nele, ainda mais pelas costas. Seus últimos suspiros foram ver seus colegas sendo massacrados um por um, se perguntando que o atingiu, se era um sniper, mas sabendo que alguém do pelotão os traiu. Quando de repente sua cabeça dói, sentindo uma dor imensa, nosso prota se perguntando se não tinha morrido. A única coisa que ele sentia era sede, ouvindo que tinha alguém o chamando. Nosso prota foi acordando e pedindo água, enquanto tinha alguém chamando o nosso prota, percebendo que eles estavam falando coreano, ouvindo um médico falando que a regeneração dele era muito rápida já que ele era jovem. O médico perguntando se o prota estava bem. O prota abre os olhos bem devagar, vendo que estava em um hospital, perguntando para o médico onde estava. O médico responde falando que ele estava em um hospital, se perguntando o que estava acontecendo. Nosso prota percebeu que estavam o chamando de Kang Chan. O prota se perguntando o que aconteceu, já que ele estava no campo de batalha 1 minuto atrás. Quando nosso prota percebe, ele estava deitado com o médico fazendo uma checagem para ver se ele está bem, e o enfermeiro perguntando se o prota estava com dor ou sentindo alguma coisa. Já o prota já foi direto e perguntando onde estava. O médico responde falando que estava no hospital. Nosso prota, não gostando da resposta, sendo muito grosso, fala que ele já sabe que é um hospital, mas sim qual deles. O médico fala que é o hospital Sibyol em Gangnam. O doutor pede para a enfermeira chamar seus acompanhantes e avisar que ele está acordado. Nosso prota, percebendo que Gangnam não é na Coreia, ele rapidamente pergunta quem o trouxe até o hospital, e o médico fala que foi por uma ligação. O prota gritando de que onde eles estavam não dava para chamar a emergência. O médico e a enfermeira ficaram surpresos com o grito do prota. O médico queria ir chamar os acompanhantes do prota, mas a enfermeira ficou com medo de ficar sozinha com o prota por medo dele ficar alterado. O médico falando que por ele ter ficado 3 dias em coma ele está confuso e por isso não precisava ficar com medo. O prota rapidamente levanta e grita com o médico falando que desde cedo eles estão falando besteira. Foi quando o prota viu seu reflexo de longe e foi correndo se ver no espelho, se perguntando o que aconteceu com ele, já que esse no espelho não era ele. Um tempo depois, no carro dos pais do prota, nosso prota descobriu algumas coisas após ficar alguns dias no hospital, relembrando que na sua vida passada seu nome era Kang Chan, tinha 29 anos e era um instrutor de equipe e um comandante das forças mercenárias francesas, e em julho de 2016 levou um tiro por trás de um traidor na guerra africana, e mais tarde ele recuperou a consciência em 2019 na Coreia do Sul. Ele penso que estava em coma por 3 anos, mais, na verdade, ele só trocou de corpo. Ele até ficou interessado que o nome desse corpo também é Kang Chan, e tem 19 anos, e esta nos seus últimos anos escolares, descobriu que o dono desse corpo se jogou do telhado da escola Shinmuk em Gangnam e estava em coma por 3 dias até ele acorda. Na mente do nosso prota, já sabendo que não foi o dono do corpo que acorda e sim ele no lugar, o prota sendo chamado foi perguntado se ele lembrava da casa dele. A senhora sentada ao lado do prota se chama Eu Sou. Ela era a mãe do prota ou a mãe do corpo onde o prota está. Vindo da direção do volante estava o pai do prota, onde ele fala o que o doutor tinha falado para não forcar muito. Ele se lembra já que era muito cedo. Esse que tinha falado era o pai do corpo do prota, seu nome era Daejeon. E ao longe vemos o apartamento do prota. Nem um pouco chique, né? Após chegarem eles foram diretos para casa, levando o prota já que ele estava em recuperação. Chegando lá em cima, sua mãe perguntando se ele lembra de que aquela era sua casa, e seu pai falando para sua esposa não ficar forçando ele para não piorar a sua enxaqueca, e rapidamente seu pai o leva para seu quarto para ele descansar, mesmo que ele vá. Nosso prota não lembra onde é o seu quarto, já que aquele não era seu corpo. Seu pai fala para ele que seu quarto ficava na esquerda. Nosso prota, ao chegar na porta do quarto, se sentindo mal por enganar os dois, ao entrar os pais do prota muito preocupado, e sua mãe pergunta para o marido se o filho deles iria ficar bem, e seu pai todo confiante que ele iria melhorar rápido. Já no quarto, nosso prota fica surpreso que aquele quarto era 100 vezes melhor que o quarto dos comandantes. Nosso prota, percebendo que esse corpo era de uma família rica no quarto, o que chamou a atenção do nosso prota foi o computador do quarto. Então o prota decide ligar o computador para ver se consegue mais informações do que aconteceu com ele no passado e um pouco mais desse corpo, mas acabou tendo um imprevisto. Ao ligar o computador, descobriu que tinha senha e não dá para fazer desbloqueio, já que aquele não era o dono original do computador, então não saberia a senha para o desbloqueia. Cogitando perguntar para os pais, sabendo que talvez eles não saberiam a senha, de repente o celular à sua frente acaba toca e chamando sua atenção, lembrando que poderia usar a internet do celular. Ligando a tela, fico puto por dar de cara com outra
Tela de bloqueio e se perguntando por que tantos segredos. Por sorte o Prota achou outro jeito de desbloquear o celular, voltando para suas pesquisas tentando achar alguma pista do porquê ele conseguiu reencarnar e de como ele morreu. Tendo pesquisado muito, ele não encontrou nada sobre a guerra na África, se perguntando se foi porque escreveu em coreano. Sendo assim, ele foi pesquisar nos artigos franceses, mas de repente ele recebe uma mensagem de talvez um amigo desse corpo chamado Liu Jun. Na mensagem estava perguntando se o Prota já recebeu alta. Sendo assim, o Prota resolve rapidamente responder para ter mais pistas sobre esse corpo, quando de repente, nosso Prota fica surpreso pela mensagem recebida. Além de ser xingado, estava sendo ameaçado por esse tal de Liu Jun.